Olá, empreendedores e empreendedoras, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão 360. Esse podcast tem o intuito de levar conhecimento em gestão para você, para a sua equipe, para o seu negócio, para gerar mais lucro, rentabilidade e longevidade para a sua empresa. Então, siga a gente aí nas redes sociais, @MaxUpConsultoria, ativa o sininho das notificações no YouTube, no Spotify e já encaminha esse podcast para aquele amigo seu que tem uma indústria, que tem líderes ali que estão um pouco perdidos com os indicadores, que não conseguem fazer plano de ação claros e eficientes, porque hoje nós vamos receber aqui Vinícius Quintão. Ele é empreendedor há mais de 24 anos, fundou uma indústria de persianas que hoje é referência no nosso estado e no Brasil. Então vamos falar como ele conseguiu conduzir durante essa trajetória de 24 anos a sua indústria para ter líderes hoje, gestores que aplicam não só rituais de gestão, planos de ação, mas indicadores eficientes para o dia a dia e ter mais resultado, as coisas acontecerem na prática. Então se apresenta para a gente aí, Vinícius, quem é você, como é que é um pouco da história da Casa Persianas? Boa tarde, pessoal. Obrigado, Marcão, pelo convite. A nossa história começou em 2001. Meu pai começou um negócio de cortina persiana. Eu, moleque ainda, já gostava de vender alguma coisa. Já trabalhava de garçom, trabalhava de vendedor de queijo, trabalhava de tudo que aparecia. Comecei o negócio, entrei no negócio junto com ele. Isso em 2001, em novembro. E de lá para cá são vamos fazer agora 24 anos de muita luta, muita batalha. É como dizem, um leão por dia, mas é muito gratificante. A gente trabalhar com o que gosta, trabalhar com o que nos motiva, trabalhar com pessoas, isso eu acho que é importante. Se a gente não fizer o que gosta, não vai para frente. Não vai, né? Legal. Então, o intuito aqui do podcast, Vinícius, é levar na prática, né? Como é que eu gosto de falar de gestão de um jeito leve, de um jeito descontraído, de um jeito amigável, né? Não necessariamente porque a gente está ali, já tem uma pressão no dia a dia por si só, empreender, gerir, né, ser líder ali. Então, eu queria que esse bate-papo fosse leve aqui para os empreendedores que estão nos ouvindo, conseguissem, de fato, aplicar na prática algumas das ideias e ações que você, ao longo dessa trajetória, que é de muito sucesso, conseguiu aplicar também. Então, eu queria que você contasse aí um pouquinho lá do início, né, quando começou o negócio, ser ali ainda jovem, né? Sim. Agora já tá com os cabelos brancos aí, tá mais ou menos igual eu, mas brincadeira à parte. Como é que foram ali os desafios do início e como é que você enxerga a sua transição, assim, mental mesmo, né, para ser o gestor que você é hoje? Eu acho que hoje a empresa tem 100 funcionários, né? Acredito eu, tá mais ou menos nesse porte. Como é que foi esse início ali com poucas pessoas para o volume que tá hoje e a maturidade que eu sei que eu sempre falo com outros clientes que são indústrias também, falo, vou levar vocês, eu uso lá a Casa Persianas como exemplo, de levar lá, ver a organização que vocês têm no dia a dia. Como é que foi essa transição mental do Vinícius aí? Sim, sim. O início sempre é mais difícil, né? Como para a casa e para todas as empresas que começam, sempre é um negócio mais difícil. Nós tivemos uma vantagem que meu pai já tinha uma experiência boa. Meu pai é contador de formação, Legal. Já tinha uma rodagem em grandes empresas e trouxe isso para o negócio próprio naquele momento. Então, eu era um menino começando, mas meu pai já tinha toda uma bagagem por trás disso. Isso facilita muito, né? A experiência eu acho que é fundamental. E assim, no início muito difícil, pouco dinheiro, aquela luta diária que todo mundo conhece, mas a gente sempre tentando garimpar pessoas, tentando treinar pessoas, tentando trazer pessoas, que é o que sustenta, o que realmente faz uma empresa acontecer. E nós tivemos sorte, graças a Deus, esses anos todos, sempre com funcionários, parceiros, não só dentro da empresa, mas como fornecedores, clientes também, que fomos conseguindo criar um círculo bom de relacionamento, de parceria. O nosso negócio sempre foi vender para revendas, então a gente nunca atendeu o consumidor final. Então é um pouco diferente o relacionamento com o consumidor final, que às vezes você vê ele uma vez e não volte mais, ou volta muito pouco. Como a gente trabalha com revendas, isso sempre foi assim desde o início, é um relacionamento do dia a dia mesmo, é um casamento que eu brinco. Então tem momentos difíceis, tem momentos de estresse, problemas de todos os motivos aí,
E, claro, tem as glórias também, quando a gente fecha um ano bom, quando a gente fecha um momento bom, uma inauguração de uma nova loja, uma inauguração de um novo showroom, de um cliente que expandiu, isso é muito gratificante, né? A gente vê os nossos parceiros crescendo junto conosco. Então, eu acho que não pensar somente no nosso negócio, e sim no ecossistema todo, tanto funcionário, fornecedor, quanto cliente, eu acho que é fundamental, assim. Pelo menos é o que nós sempre tentamos administrar isso. Claro, em alguns momentos a balança pesa mais para um lado para o outro, a gente vai tentando equilibrar isso. O que eu acho bem legal lá, assim, eu falei isso várias vezes, falo sempre para você, assim, a organização da fábrica, né? Quando você vai numa indústria, a gente tem alguns clientes industriais que são indústrias e tudo, ela por si só, ela tem uma desorganização de resíduos, né, que gera ali e tudo mais. Mas eu vejo que vocês conseguem fazer de uma maneira... Você estava brincando lá da limitação de espaço que está tendo hoje, porque cresceu muito, graças a Deus, e muito trabalho. Mas mesmo assim, você vê muito bem sinalizado. E dessa última vez que eu fui lá agora, eu vi até um painel lá, uma televisão com os pedidos ali de cortes dos tecidos que tem que ser. Então isso eu achei... Isso vem desde o início também? Sim, sim. Claro que hoje a gente tem ferramentas que nos dá um controle melhor disso, uma forma de organizar mais assertiva. Mas desde o início, nem que seja um quadrinho de giz ali, um caderninho, sempre tentando organizar desde o primeiro momento. A gente trabalha com um produto muito sofisticado e muito delicado. São tecidos finos, são peças sob medida que fabricamos e sempre muito delicado. Então, se a gente não tiver um cuidado muito grande, o negócio não sai legal. Então, a gente tem vários sistemas sofisticados, automatizados de corte, enfim, para todos os processos, mas ainda passa muito na mão humana. É bastante artesanal, você conhece. A produção, toda a persiana nossa, toda a cortina, todos os toldos são montados e revisados manualmente, uma a uma. E são na mão mesmo, não tem muito... como ser diferente disso. Então, se não tiver tudo muito limpo, muito organizado, um fluxo bem desenhado, a gente tem um prazo de entrega bem curto. Então, se não tiver um fluxo bem desenhado, não vai funcionar. E a gente, assim, e não só na indústria, né, mas você trabalhar num ambiente desorganizado, eu acho que a produtividade... Cai demais, né? Não existe isso, não pode ter. Legal demais. E assim, você fala que é bem manual e de fato tem processos manuais, mas o que eu admiro lá também é que tem muita tecnologia. Então, os cortes, muita coisa automatizada. E você falou de todos, né? Então, assim, eu vejo que você busca muito esse conhecimento fora. Acho que você até vai para a China agora recentemente, né? Em breve, né? Eu acho que isso é legal também trazer para o empreendedor, né? Porque às vezes a gente fica só no nosso ciclo ali e é bom beber uma água em outro lugar de vez em quando, né? Não, assim, tem muita tecnologia no negócio, principalmente para... cruzar os produtos dentro da fábrica, porque o volume é grande, precisa saber quem que tem que sair primeiro, quem que tem que fazer primeiro, essa organização é importante. Para a gestão de estoque é muito importante. Hoje nossa matéria-prima quase toda é importada, então o tempo entre a gente fazer o pedido e conseguir colocar o produto dentro da fábrica para produzir o que nós já vendemos é longo. Então, se não estiver bem organizado, vai entregar com atraso. E não é só de um país que vocês importam. Não. E aí a gente importa hoje de vários países. Em maio agora a gente está indo, vamos eu e uma pessoa da nossa equipe, o Alexandre Malek, está com a gente aí há bastantes anos, uns 15 anos, tá lá. Também para a China. A gente, claro, importa bastante da China, mas tem outros países que são importantes no nosso negócio. A gente traz bastante coisa da Alemanha, da Holanda, Espanha, Estados Unidos. Então, Coreia do Sul, que tem uma tecnologia diferente para alguns produtos. Então, tem vários pontos que a gente traz matéria-prima de diferentes lugares. E não começou assim, né? Lá atrás não tinha, comprava internamente. Não, a gente começou produzindo um único modelo de cortina, a persiana vertical. Foi a primeira cortina que nós começamos. Depois foi fabricando outros modelos e depois para a questão de ser competitivo em preço. E assim, para a gente conseguir manter a qualidade, foi fundamental a importação direta. Porque trazendo direto do fabricante, a gente consegue ter certeza da matéria-prima que a gente está trazendo, a qualidade, se está conforme a especificação que a gente precisa, e competitividade e preço. Porque o mercado se não tiver preço, não funciona. E sobre o todo, que eu acho que é um negócio
assim, começando agora ainda, apesar que nós estamos nisso há 11 anos no todo, mas com produção própria há 2. Mas eu enxergo o toldo como um produto, assim, que tem um grande futuro. A gente tem um volume de toldos no nosso país, na nossa região aqui em Belo Horizonte, principalmente, muito grande, mas muito toldo com a qualidade muito baixa. Aquele toldinho de lona colorido ali, aquela lona plástica. E existe produtos com uma qualidade muito superior com aquilo, que ainda é pouco difundido aqui no Brasil, pouco divulgado. Claro, no meio de arquitetos, os profissionais de decoração, isso já está um pouco mais adiantado, mas eu acredito que tem um espaço muito grande para isso. Então, esse é o produto que a gente está apostando aí nos últimos 2 anos. A expansão da fábrica agora está sendo em direção a esse produto, que eu acredito ser um divisor de águas. Divisor de águas, sim. Eu acredito que será um outro negócio, hoje junto com a casa, mas eu acredito que em pouco tempo isso possa se tornar um negócio grande tanto quanto, ou talvez maior, talvez. Isso é legal que você traz, assim, que o negócio foi crescendo, por mais que começou pequeno, né? Foi crescendo, você foi tendo essas visões. Era só um tipo de persiana, depois virou outro, e agora está indo para um segmento de toldos que tende aí a ser um novo negócio, como você trouxe. Sim. Então, isso é muito interessante. O empreendedor, no dia a dia, o gestor, né? Tem que buscar olhar para essas novas vertentes. O mercado, às vezes, vai nos exigindo também um pouco mais de inovação ali, porque, às vezes, um concorrente ou alguém de fora está fazendo, a gente acaba adaptando para o nosso dia a dia, né? O nosso negócio é um pouco de moda, como vestuário e tudo. Legal. A arquitetura passa por isso. A cortina e a persiana sempre foram um produto um pouco mais neutro na decoração. Mas mesmo assim, existe sim as tendências que vão se ajustando aí ano a ano, de tempos em tempos se ajustam. E a gente tem que ficar atento a isso. Sempre a gente frequenta a principal feira do nosso segmento de design em Milão, mas especialmente a gente chama de proteção solar. É uma feira em Stuttgart e na Alemanha, então a gente precisa sempre estar atento e frequentar esses eventos, esses ambientes. Estamos sempre próximos a arquitetos, decoradores, profissionais de decoração, as mostras de decoração que tem nas regiões que a gente atua, nós estamos sempre presentes, próximos a esses profissionais para entender quais são as demandas do mercado e principalmente estar trocando ideias e trocando experiências ali de, olha, tem um produto sendo lançado na Holanda, o que vocês acham disso? Faz sentido aqui no Brasil? Não faz? Ou vice-versa. Eu acho que tem que ter essa troca. Como eu falei no início, o sistema inteiro ali, o nosso cliente, o nosso fornecedor, o especificador lá na frente, o consumidor final, se não tiver alinhado, acho que a gente fica um pouco fora de lugar ali. Eu acho que o nosso papel é organizar isso aí. Legal. Eu enxergo assim. E uma coisa característica, como você falou, desse ecossistema, desse ciclo, né? Uma coisa que eu vejo que é interessante lá é a longevidade dos profissionais que trabalham lá, né? O primeiro trabalho que a gente fez com vocês tem uns 2 anos e meio já? 2 anos? Um pouco mais de 2. Eu me lembro de a gente entrevistar vários profissionais e o pessoal, quanto tempo você trabalha aqui? 12 anos, 10 anos, 15 anos, 18 anos. Então tem essa característica ali de ser um bom lugar acolhedor para as pessoas ficarem ali bastante tempo, né? Sim, então, é fundamental. Acho que todo mundo quer trabalhar num ambiente agradável, num ambiente que se sinta bem. E para a empresa é fundamental criar cultura própria. Eu acho que se não tiver pessoas com uma certa tempo de casa ali que já conhece, não vai conseguir transmitir isso. Essa cultura, essa vontade de crescer, essa vontade de aprender que a gente tem, não consegue transmitir. Então é fundamental. É um relacionamento como qualquer outro, assim. Tem lá seus prós e contras, mas eu acho que bem administrado, bem cuidado, com carinho, as coisas sempre dão certo, né? E conectando essas pessoas, né, que quis conectar porque muitas dessas pessoas participaram desse projeto que a gente fez lá há 2 anos e meio, 3, que foi de implantar. Inicialmente, você me procurou, a gente tem um relacionamento para além do trabalho, né? Sim. De tomar uma cervejinha, jogar um tênis de vez em quando. E aí você me procurou e falou assim, Marcos, cara, a empresa está crescendo, estou batendo aqui quase 100 funcionários. E aí, qual que é o próximo passo, né? Então, me conta um pouquinho como é que foi esse primeiro trabalho que a gente realizou lá com vocês, o que você
Na época, o que você estava sentindo e como é que foi essa implantação com essas pessoas, esses gestores lá que participaram do projeto? Foi, acho que tem 2 anos e meio, aproximadamente. Por aí, né? Mas foi um trabalho do ritual de gestão, né? Que a gente continua fazendo, é sagrado para nós. Então, assim, para quem não sabe, a gente faz uma reunião mensal hoje. Somos, além de mim, mais 6 gestores, cada um em uma área. E o principal problema é que, assim, a situação que a gente vivia lá atrás era que, como diz por aí, cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Então, assim, a gente tinha muita gente boa, não era problema com pessoas, mas às vezes algumas tarefas, algumas funções estavam meia sem dono ou com 2 donos. Então foi meio que organizar qual que é o papel de cada um desses gestores, mas organizar mesmo, documentado e no papel. E o principal, criar os itens de controle. Então, não adianta eu querer ficar olhando para a empresa todinha sozinho, cara, é impossível. Então, dividimos esses 6 gestores e foi criado ali 3, 4, alguns com mais, outros com menos, itens de controle, que é o que nós vamos controlar mensalmente e medir. Daquele setor, daquele gestor. Daquele pedacinho ali. E com isso a gente faz uma reunião mensal, onde a gente enxerga, cada gestor apresenta os seus números, apresenta a sugestão de plano de ação para corrigir aquilo ou para melhorar, discutimos ali o que é de interesse do grupo todo, ou se for alguma coisa muito pontual daquele setor, sentamos à parte depois e avaliamos. Mas normalmente se decide naquela reunião. Algum investimento em alguma área, algum ponto que precisa ser olhado com mais carinho, naquele momento é tratado. Isso deixou o trabalho para todo mundo mais leve um pouco, porque você já sabe o que você quer, a gente já sabe onde quer chegar, a gente já sabe se essa quantidade que foi entregue está bom ou está ruim. A gente tem uma meta pré-estabelecida para tudo, porque quando fala de meta, a gente só pensa em média de venda. Isso é muito fácil, eu quero vender tanto. Mas e para isso acontecer? Então, quando a gente fatia esse trabalho todo e coloca dono para isso tudo, cada um é dono daquele pedacinho ali, e coloca onde quer chegar, o que tem que ser feito, quais são as prioridades, isso facilitou muito, facilitou minha vida demais, eu fiquei muito menos envolvido na operação ali do dia a dia, e em conversas que a gente tem sempre com essa equipe, facilitou muito a vida dessas pessoas também, porque quando acontece alguma coisa, já sabe exatamente quem procurar, Sim. com quem resolver, quem é subordinado de quem. Isso às vezes era um problema, às vezes você tem uma pessoa que você tem 2 chefes, enfim. Isso causa problema lá, voltando ao assunto lá da rotatividade, ter pessoas com muito tempo de casa, isso tem que estar bem organizado, bem claro para todo mundo. Então, assim, facilitou muito essa organização. Profissionalmente, um negócio mais sólido, mais correto, são práticas que talvez mundial aí que a gente está executando, não é nada, não é nenhum invencionismo da casa ou do Marcão. Então é exatamente colocando a empresa como tem que ser. Eu brinco que a melhor prática de gestão é quando você consegue implantar, como vocês fizeram lá, esse ritual de gestão. Muitas empresas tentam, mas eu acho que falham na base, que eu acho que foi o que a gente construiu lá, né? Primeiro, antes da gente chegar no ritual de gestão, que é essa reunião mensal, a gente partiu de um trabalho que foi de criar aquele organograma funcional. Então, quem seriam os 6 que responderiam a você nesse aspecto ali daquela reunião? Quem participaria, né? A gente entrevistou na época, se não me engano, umas 30 pessoas da empresa, conversou com vários, para entender o negócio, entender as dores do dia a dia. E aí, depois disso, a gente definiu lá o organograma funcional. Então, criamos lá os setores, 6 setores, e criamos as responsabilidades do setor. Repara que eu não estou falando a pessoa, estou falando do setor. Claro. E aí, criamos as responsabilidades do setor, criamos os itens de controle do setor, que não podem ser muitos, 2, 3, no máximo 5. O item de controle no frigir dos ovos, nada mais é que um indicador e uma meta ali daquele setor, né? Então, posso ter 3 itens de controle, 4 itens de controle para o setor. Isso foi muito legal, porque eu acho que engrandece o nosso trabalho também. Eu fico muito feliz quando acontece, porque a gente chegou lá
tinham gestores que não sabiam lidar com aqueles dados, aquelas informações, outros não sabiam falar em público, né? Sim. Então ficava no início, nossa, como é que eu vou chegar lá, eu vou falar, o pessoal vai me crucificar, eu vou gaguejar. E foi um tudo. pacote, né? Não foi simplesmente criar o ritual de gestão. Com isso foi treinamento de oratória, tivemos uma série que aí o treinamento de oratória, por exemplo, foi muito legal, foi sucesso. Aí fizemos para os gestores e para a equipe comercial, acho que é uma parte da administrativa, se não me engano. E aí uma coisa vai puxando a outra, não fica só entregou o ritual de gestão, tá pronto, né? Uma coisa vai puxando a outra. E aí olha para você ver como é que é uma coisa interessante que vai casando, né? Então, bom, agora não tinha-se claro quem eram os gestores de área. Aí criou lá o organograma e tudo mais, criou as responsabilidades, e aí e a gente percebeu que uma necessidade do time era comunicar melhor, né? Ter uma oratória ali de fala. Isso naturalmente melhora a reunião, então a reunião fica legal, mais produtiva, o ritual de gestão que a gente está chamando. Mas imagina esse gestor agora no dia a dia dele, comunicando com a equipe dele. Ele vai comunicar de uma maneira mais eficiente. E no final da história, comunicar melhor eu acho que é o mais importante de qualquer coisa que você for fazer, né? Se não comunicar bem, nada acontece. Não vai. Nada acontece, independente do seu ramo, do que você faz. Do nível hierárquico, qualquer coisa. Quem se comunica melhor está na frente sempre. Sempre. E me conta aí, eu sei que tem o sino lá e tudo mais, mas conta um pouquinho como é que é de fato a reunião. Dura quanto tempo? Cada um tem um tempo de fala? O sino é legal. Somos 7, né? Eu mais 6. E aí a gente colocou aquele sininho de pedido restaurante, de bar, assim. Porque às vezes quando está apresentando Então, vamos lá. O primeiro a gente lê a ata da reunião passada, porque nessa ata foi colocado algumas coisas, algum plano de ação para ser feito e entregue nesse mês. Normalmente, alguns duram mais meses, outros um só, mas lemos isso, já marcamos a próxima. No início da reunião. E aí, começa cada hora um fala. Então, a primeira coisa é apresentar os dados do mês anterior relativo os itens de controle. O item de controle, os dados que ele precisa apresentar, e sobre o que foi pedido na última reunião, se foi feito, se não foi feito, por quê. E aí, quando vai discutir esses pontos, viram uma discussão. O cara que às vezes é de outro setor, que não tem nada a ver, dá pitaco, isso é muito importante, é bom, mas às vezes, como a gente tem um horário ali, a gente tenta fazer sempre 1h30, aproximadamente, não passar de 2 horas. Para 6, 7 pessoas falarem é um tempo razoável. Tem que ser. Mas não pode sair fora da linha. E aí, quando começa a discutir demais, o negócio ir para longe, alguém bate o sino. Fala, gente, vamos voltar para aquela apresentação. E aí, cada um vai anotando aquilo que tem que, às vezes, trocar uma ideia com um par dele, ou com um funcionário, ou com um parceiro, para atingir aquela meta, aquele objetivo que não foi alcançado, ou, enfim, outro que apareceu, e aí cada um vai fazendo a sua anotação do que tem que ser feito para o mês seguinte. E funciona muito bem. Isso ajuda a deixar claro as coisas, ajuda a mostrar o que realmente foi entregue, porque às vezes a gente trabalha e não consegue entregar, ou vice-versa. Mas ali a gente consegue realmente mostrar o que foi entregue e se o caminho tá indo para a direção correta. Legal demais. E é isso que eu acho bacana, assim, seja a primeira coisa, né? Tem uma leitura da ata anterior, então, ou seja, tem um trabalho de se anotar tudo que ficou combinado ali. Isso a gente ajudou lá nessa implantação. Definir a data da próxima, então isso é importantíssimo, assim. Um vai estar de férias e tal, mas enfim, vamos casar aqui e tentar... Sim, sempre tem. Normal, se a pessoa está de férias, não pode participar, segue com o ritual de gestão, no mês seguinte ela apresenta 2 meses. 2 meses. Porque senão perde o vira hábito, e mexe, alguém não pode ir, mesmo eu também não participei de todas, faço o possível para isso, mas não podendo participar, segue o combinado. Empreendedor, olha que coisa interessante. Ele não participou de todas e a reunião aconteceu. Acho que foram, né? 2. Uma eu tenho certeza, não sei se foi uma ou 2. Aconteceu. Isso é muito legal porque isso cria as pessoas... O negócio funciona sem
de fato você tá lá. É óbvio que essa é uma ilusão que muito se fala no Instagram, aí, os coaches de empreendedorismo. Vai trabalhar da praia, isso não existe, né? Na prática... Não conheço ainda não. Quem conseguir aí me fala, mas assim... mas pelo menos o negócio, ele funciona, na grande maioria das vezes, sem a sua presença física constante, ou com energia constante o tempo inteiro na operação, né? Então isso é muito legal. Tem que funcionar. Todo mundo tira férias, o dono também tem que tirar, apesar que muitas vezes é o que menos tira. Não é meu caso, tiro bastante, mas é importante. Não faz o menor sentido um negócio funcionar e caminhar bem para você não conseguir viver também, não faz o menor sentido. Outro dia eu tava num bate-papo aí, tava lá na Serra do Cipó, para quem não é de Belo Horizonte, aqui é uma região com cachoeiras e tudo, sítios e tudo mais. Eu tava na casa de um amigo que é empreendedor, que tinha outros empreendedores, e aí o pessoal falando das dificuldades, né? Não, tô tendo essa questão e tal. E aí alguém falou, aí eu comentei, né? Falei, eu vou sair de férias agora em maio. Aí a pessoa falou, você sai de férias? Aí eu falei, saio. Todo mundo ficou assim, não, mas faz 2 anos que eu não saio de férias. Tem 1 ano e meio que eu não sei o que é férias. Então, assim, eu acho que o empreendedor, ele tem que buscar esse caminho, sabe? Porque senão fica um fardo muito pesado de carregar. Confesso que em alguns momentos da vida pessoal ou da vida profissional, a empresa exige mais ou menos. Então, já aconteceu de ficar muito tempo sem tirar férias. Ou alguns momentos que as coisas estão caminhando mais tranquilas e tudo, e a gente acaba aproveitando um pouco mais. Acho que é o bom senso ali, tem que saber medir isso bem. E alinhar, né? É um momento que eu preciso estar aqui, eu quero dar um acelerado esse ano, esse trimestre, esse semestre, enfim. Eu tô no momento... Uma coisa é você ter 24 anos de empresa, outra coisa é você ter 2 anos. Sim, momento que, assim, um momento que a gente mudou, foi um divisor de águas nosso, quando a gente implementou um ERP, isso em 2018, de peso, que implantamos o SAP, que nos dá hoje um controle, uma segurança muito maior. Então, esse é um dos motivos que fica um pouco mais confortável, às vezes, trabalhar de casa, às vezes trabalhar... Apesar que eu vou na fábrica 99% dos dias, mas nos dá um pouco mais de liberdade você ter um controle seguro, né? Isso é fundamental. E assim... E muitas vezes, quando a gente está começando, a gente não consegue. Não tem isso. Não tem possibilidade de ter esse investimento. Não tem a maturidade para isso também. Um software desse peso, a gente gravou com um pessoal do SAP, né, que implanta o SAP, até ajuda vocês lá também. Um software, qualquer software, ele vai te imputar ali um processo que você tem que seguir dentro dele. E quando você está no começo, eu vejo que o negócio tem que acontecer. Então, você acaba preferindo fazer acontecer do que seguir um processo. Então, é mais difícil. Primeiro que você não tem recurso financeiro e você não consegue ter pessoas para seguir um processo tão bem estruturado e organizado. Mas hoje, depois de tanto tempo com o processo bem definido, com o RP bem montado mesmo... Eu acho que, assim, com a minha cabeça de hoje, eu teria começado antes. Não sei se eu teria condição de começar no primeiro momento da empresa. Talvez não. Mas, enfim, para quem tiver oportunidade, quanto mais cedo começar, mais barato menos dolorido menos dor de cabeça tem e vai colher os frutos mais rápido, né? Eu acho que quanto antes você conseguir colocar um sistema de gestão seguro, melhor para o seu negócio. O sistema de gestão, a gente fala muito hoje que é um pilar ali do ritual de gestão. Então, para a gente traduzir aqui, o que eu percebo, tá, Vinícius? Porque que eu gosto, a maior parte do meu trabalho, quando eu vou executar um projeto de consultoria, hoje não estou mais no dia a dia, mas quando eu vou participar, igual outro dia você falou, Marcos, participa comigo aqui de um ritual de gestão, vê se a gente está, acho que tinha 1 ano e meio que vocês estavam fazendo já de maneira autônoma, né? Tá no caminho. Vê se a gente está no caminho e tal. Eu adoro ver por quê. O ritual de gestão, ele traz uma maturidade e uma certa governança para o negócio. Então, a gente começa a trabalhar ali agora, o gestor que ele vem só apagar incêndio, nossa, a máquina estragou, não sei o quê, sempre vai, o fulano faltou, tive que assumir.
Sempre vai ter isso. Mas a gente começa a trazer para a cabeça do gestor um pensamento mínimo no indicador. Então, beleza, o meu setor, ele é movido por quais indicadores? Então, o setor de produção lá. Então, se eu mexer esse ponteiro aqui, então quer dizer que melhora? Opa, então ele começa a enxergar o que a gente chama de tático, né? Naquela pirâmide que eu não sou muito fã, mas enxergar pelo menos o tático, porque normalmente o gestor está na operação total, ele não consegue ver nada do tático. E em qualquer negócio tem ali os incêndios diários que tem que ser apagados, senão o negócio não funciona. Faz parte de qualquer operação, pode ser fábrica de persiana ou empresa de consultoria. Bar, qualquer coisa vai ter. Bar, qualquer coisa, vai ter os problemas ali do dia a dia. Só que a gente tem que entender que isso faz parte do negócio, que às vezes a gente fica com aquela dor, aquele sofrimento com um problema relativo, que depois você vai ver que ele é pequeno, mas que é importante ser resolvido, mas que se a gente perder o foco aonde precisamos chegar, o que tem que entregar no final do mês, se perde no negócio. Então, assim, tem que combater os problemas do dia a dia ali, com paciência, com calma, mas sem perder o foco que no final do mês tem aquele dado para entregar, tem aquele item de controle para entregar. E eu queria até perguntar isso, né? Assim, como é que na sua cabeça você definiu esses itens de controle, assim? Não podem ser muitos, eu lembro de participar com você desse momento há um tempo aí, né? Uns meses atrás, alguns meses atrás, mas eu lembro que a gente pontuou contigo, né? Não pode ser muito, não pode passar aqui de 4, 5, mas é algo que... Como é que você conseguiu enxergar ali do setor, né? Porque você teve que olhar para o setor e... Sim. Olhar só para aquele setor e não um negócio como um todo. A gente, dentro de cada setor, é fundamental o item de controle ser específico daquele setor, senão não dá. E assim, por exemplo, vou dar um exemplo que é mais prático, assim, que é o de vendas, né? Item de controle de faturamento. Cara, esse é óbvio. Então a gente às vezes separa uma linha de produto que a gente está com alguma ação de marketing, alguma coisa específica para aquilo. Eu lembro que tinha de visita cliente, positivação de cliente. Exatamente. Será que se eu visitar mais os clientes, eu vou vender mais? Será que se eu treinar mais, eu vou vender mais? Será que, enfim, se eu fizer treinamento online, eu vou vender mais? Então, esses itens de controle não são engessados e fixos. Claro, não adianta você ter item de controle todo mês, você trocar, porque você não tem como comparar. Mas alguns a gente troca de tempos em tempos, porque surgem novas demandas. Então, não pode ser tão óbvio como faturamento, mas também não podemos ficar trocando ele todo dia, senão você não tem uma linha do tempo ali para comparar. Mas eu acho muito legal tentar ver aquele setor com algum olhar um pouquinho diferente para poder trazer, às vezes, alguma oportunidade de negócio. Sim. Por exemplo... a gente tem certeza que se a gente treinar melhor as nossas revendas, elas vendem melhor. Então, o treinamento nos mostra que diminui o índice de pós-venda. Então, a cortina na casa do cliente, instalada por alguém treinado, bem treinado, a chance dela dar problema diminui muito, porque foi bem instalado. Então, esse é um item de controle que a gente sempre tivemos essa desconfiança, mas agora, com o ritual de gestão, a gente cruzando as informações, a gente tem certeza. Então, vamos dedicar a treinamento. Treinar as revendas, treinar os instaladores. Então, exemplos como esse, a gente consegue ir amadurecendo o negócio todo e amadurecendo nossa rede. Olha que legal, né? Como é que gestão, ela não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, que você tem que querer ser uma maratona, porque senão você ou vai fechar, ou vai quebrar, ou vai vender muito rápido, né? Então é uma maratona que você vai dia a dia. E aí, depois de 30 meses, né, ao longo desse processo, vocês perceberam, quanto mais eu treino, e quem cuida de treinamento é uma pessoa, quem cuida de venda é outra, né? Eu sei lá... E o pós-venda é mais ligado à produção também, para ver o erro lá. Então, assim, aquele pepino lá que acontece na produção, você consegue que o negócio funcione e aí o gestor lá, ele consiga trabalhar. Aí um gestor vai negociar isso com o outro. Falar, vamos aumentar isso aqui, aumentar o número de treinamento para você me ajudar a resolver esse problema do lado de cá. Senão também não consigo produzir para você vender. Exato. Enfim, é uma troca o tempo todo, é uma troca todo dia e comunicação, né? Se não comunicar bem, se um gestor não comunicar bem com o outro, fica
perdido o trabalho. E isso que eu gosto muito do ritual é isso, assim, você colocar todos os gestores numa sala. Eu lembro, quando a gente começou lá, eu falei com você, eu falei assim, Vinícius, o primeiro, eu quero que você fique calado o ritual inteiro, você lembra disso? Você é um cara que se posiciona de maneira tranquila e tal, mas tem muitos empreendedores que a gente vai fazer um trabalho parecido com esse, ele não dá muita voz pro time. Porque, pô, eu criei esse negócio aqui do zero, hoje eu tô grande e tal, e aí, pô, vai enérgico ali nas suas ideias, e aí eu falei, ó, Vinícius, nesse primeiro você não fala. E aí foi muito bacana, porque isso é legal que você começa a dar a voz pro gestor também conversar com o outro, porque muitas vezes... Provavelmente tem em várias empresas, ou até mesmo na Casa Persianos, não tinha uma oportunidade ideal para a pessoa lá do RH conversar com a pessoa de produção ou qualquer outro setor ali, né? E o dia a dia ali, aqueles pequenos incêndios que têm que ser apagados no dia a dia, vão tomando o tempo de todos nós e você não acha tempo para fazer alguma coisa assim que não tem que ser urgente. Então, no ritual de gestão, é meio que provocado isso, né? Falou, opa, isso está mostrando que depende do outro. Então, obriga a criar aquele momento. Falou, olha, não é no ritual de gestão. Sim. O ritual de gestão só a gente percebe que duas pessoas precisam tratar aquele assunto e é colocado em ata. Falou, olha, vocês dois vão conversar e vão decidir alguma coisa sobre isso aqui. E na reunião seguinte... deve trazer uma solução para isso. Ou, não, está em andamento também, enfim, faz parte, mas é provocado isso, né? Então, faz parte de organizar que duas pessoas têm que conversar sobre aquele determinado assunto. Que no dia a dia isso dificilmente acontece. Ou então vira uma reunião no meio do cafezinho ali que não decide não muito tem bem, dono. Não tem dono, exatamente. A gente podia fazer tal coisa. Pois então a gente marca, né? Qualquer hora eu te ligo, você me telefona. E nunca acontece. Nunca acontece. Tem um cliente que eu quero até levar lá para conhecer o seu espaço lá, a sua indústria lá e tudo mais. Ele é até próximo ali de vocês. Ele tem uma indústria de embalagens, está num porte parecido, tem ali 100 funcionários. E aí ele falou, Marcos, mas eu tive lá, ele já não é cliente, já foi cliente e tal. Eu tive lá recentemente para tomar um café com ele. Ele falou, Marcos, tô perdido, cara. Contratei aqui um diretor e tal, não sei o quê. E aí eu falei com ele, cara, eu lembrei de você, comentei com ele, falei, você tem que plantar esse ritual. Ele falou, cara, mas já tô fazendo. Eu falei, que legal e tal. Como é que você tá fazendo? Ele falou, cara, tem dia que a gente fica aqui até 9 horas da noite conversando e eu não vejo ação nisso. Eu falei assim, mas quanto tempo dura? Não, tem dia que começa 3 horas da tarde e vai até às 9. Aí eu falei, então... Tem que implantar o sininho, Não, porque às vezes, o que eu percebo? O sino, ele é bom que ele guia isso, mas tem hora que vira mais um desabafo quando você deixa o negócio solto. Que aí eu vou desabafar, o logística vai desabafar com produção. Cara, o cara de outro setor financeiro, ele não precisa estar escutando aquilo ali naquele momento. Eu acredito que se a reunião não tiver pauta bem definida, vira um desabafo, vira briga, vira discussão. Não tá lá para decidir um assunto específico. Vai todo mundo desabafar, todo mundo tá certo, todo mundo tem suas dores, todo mundo tem seus pontos de vista e não chega a lugar nenhum. Então, ter o tema e o item de controle bem definido, claro, tem nossos quebra-pau ali, no bom sentido, algumas discussões mais calorosas, mas é muito menos, assim, muito pouco, porque você tem o item de controle bem definido. Fala, olha, esse item não está sendo... não está performando bem. O que a gente faz para melhorar? Eu preciso da sua ajuda, preciso da sua ajuda, preciso da sua ajuda. Enfim, conseguimos ter um norte naquilo ali. Ter os itens bem definidos foi fundamental para o ritual de gestão acontecer. Por isso que a gente não pode trocar os itens de controle com certa frequência. Né? Porque toda reunião surge, a gente devia controlar desse jeito. Tá, vamos anotar isso aqui, vamos ver se no mês que vem também tem essa necessidade. Legal. Você fala desse atrito aí, né, na reunião, que eu acho que é normal, assim. Saudável. É importante. Pô, eu defendo a minha ideia, o outro defende a dele, desde que no campo das ideias, com proposições, né, não só defender a ideia, eu acho que é fundamental para o negócio crescer. Tem uma historinha que o Steve Jobs conta que ele, quando criança lá, ele teve uma briga discussão lá com um vizinho dele lá, né?
criança também. E aí o pai desse, mais ou menos assim a história, o pai desse menino chamou eles, os dois, né, e falou assim, olha, isso que vocês tiveram, essa discussão, isso é normal, isso vai acontecer na vida, mas vocês têm que agora absorver o que veio de bom disso aí. Aí pediu pra cada um, falou, ó, vai lá no jardim assim, pega qualquer pedra. Aí o outro, e você também a mesma coisa. Aí eles pegaram 2 pedras lá, toda torta assim, né, e o rapaz, o cara tinha uma máquina lá. Aí eles colocaram a pedra dentro da máquina e falaram, então amanhã nós vamos encontrar aqui nesse horário aqui que vou mostrar para vocês sobre essas pedras. E aí chegou lá, no horário, né, as pedras estavam todas polidas, assim, né, então era uma máquina que fazia o polimento ali das pedras e elas estavam brilhando e tal, todas redondinhas, todas duas, né, e aí ele falou, o atrito, ele é fundamental para qualquer negócio, qualquer pessoa crescer, né, você só cresce ali com um atrito, desde que ele seja benéfico ali para as duas... Que o objetivo seja o mesmo, né? Aí tem muitas reuniões que eu vejo que sócios, gestores, que começa descambar, né, vamos dizer. Aí perdeu o fim da meada. Mas assim, aí recentemente agora a gente conversou de novo, você falou, cara, beleza, precisa evoluir aí. Dá mais um passo. Dá mais um passo nesse ritual. Qual que é o pensamento agora? A gente está fazendo um trabalho lá de planejamento estratégico. O que você tá vislumbrando nisso aí? Cara, eu acho que assim, a parte de estratégia do negócio fica muito solta. Tá na minha cabeça, às vezes da do meu pai, às vezes na de um gestor, de outro, e às vezes elas não estão alinhadas, porque nunca foi organizado e colocado isso no papel. Então, às vezes a gente discute, principalmente no ritual de gestão, sobre algum passo maior ou para daqui 1 ano, 2 anos, mas não existe uma formalização das estratégias que vão ser tomadas por setor para a gente alcançar aquele objetivo a longo prazo. Então, até a gente conversando, falou, olha, eu acho que o próximo passo é a gente criar de fato o ritual de gestão estratégica. Isso. Nós vamos falar de estratégia agora. Né? Em um outro momento, não é o mesmo momento. Claro. Né? Que o ritual de gestão a gente está falando da operação ali do dia a dia, do curto prazo ali. Agora nós estamos falando de futuro. E já existe a estratégia da empresa, mas não está documentada, não está bem clara. Umas pessoas sabem de uma parte, outras sabem da outra. Enfim, a história não está bem contada, completamente organizada. Então, a gente está começando agora, está muito recente, ainda não temos... Eu não tenho um depoimento final para dar, mas... faz todo sentido isso. Onde a gente quer chegar daqui 5 anos, 3, 2, 1. Difícil isso, porque o cenário econômico muda muito, coisa que nós não temos... Agora veio o tarifaço do Trump aí, então sei lá que importação, né? Sei lá o que isso vai mudar no nosso negócio. Cotação de dólar todo dia, essa semana, de um dia para outro, foi uma loucura. Então... Mas isso, sinceramente, eu não tento me abstrair um pouco disso, porque não tem nada que eu possa fazer. Eu acho que às vezes a gente escuta, às vezes, vendedor, principalmente, que gosta de... Esse mês, né? O fornecedor nosso chega, porque esse mês tá difícil. Cara, o que a gente pode fazer no nosso negócio para fazer dar certo? Eu não tenho menor culpa do dólar subir ou abaixar, do Trump, de nada. Enfim, claro... Os juros altos é um negócio que diretamente impacta nosso negócio. Na hora, o dólar alto, mesma coisa. Nosso negócio está ligado à construção civil. Os juros altos é inimigo da construção civil. A construção civil não indo bem, lógico, o cortina persiana também não vai. Mas dentro do cenário ali, do nosso negócio ali, olhando micro, somente para a nossa empresa, o que a gente pode fazer de melhor para tentar sentir o menor impacto possível? Então, eu acho que a ideia do planejamento estratégico é fundamental, já passou da hora de a gente olhar isso com botar mais energia nesse negócio, e eu tenho certeza que isso vai ser ajustado quase que mês a mês ali, mas pelo menos foi decidido um caminho. Você vai para o Rio de Janeiro agora, pelo menos... Você sabe o rumo que você tem que ir. Talvez um desvio um pouquinho por ali, passa um pouquinho por aqui, que a estrada ficou mais difícil, ficou mais fácil. Tem hora que dá para acelerar mais, tem hora que é melhor frear, mas o rumo a gente tem que estar definido e todo mundo sabendo que o destino, qual que vai ser. Esse é um grande desafio para a gente, porque muitas vezes o sonho, a estratégia está na cabeça do dono.
ou de 2 pessoas, 3 pessoas ali, no meu caso é eu, meu pai, né, dos donos. E às vezes não tá bem comunicado isso com a equipe. Então, documentar, acho que o principal é documentar isso e pegar a opinião da equipe. O que vocês acham? Qual que é o caminho que deve ser tomado? Vocês acham que essa é a melhor direção, não é? A minha expectativa é ótima em relação a isso. Eu acho que estamos ansiosos para isso começar, mas acho que já começamos tarde, já podia ter começado antes, mas, enfim, quanto antes, melhor. É melhor hoje do que, do que deixar para amanhã, né? Bacana demais, então queria deixar aí para todos os empreendedores que estão nos ouvindo aí, nós já falamos de indicadores, né, ou itens de controle aqui que a gente está chamando, rituais de gestão, que é o momento ali com a equipe de vocês, né, se eu sou gestor de uma área, eu vou me reunir com o meu time, se eu sou empreendedor, eu vou me reunir ali com meus líderes principalmente, e agora estamos falando aqui sobre planejamento estratégico, né, o quanto que essa visão de médio e longo prazo é importante para o negócio. Então, para você que já gostou desse conteúdo até aqui, espera que tem mais, mas curte, compartilha, encaminha aí para aquele amigo empreendedor, que é super importante a gente impactar mais empreendedores, gestores, para gerar ainda mais empregos, resultados e longevidade aí para os negócios do nosso país. Mas para a gente caminhar aqui para o final, Vini, eu queria que você deixasse assim, dentro desses aprendizados todos aí ao longo de 24 anos, talvez conectado aí com a própria visão de futuro ou com os rituais de gestão, o que você deixa de termos práticos, né? O empreendedor que nos ouviu, o gestor que nos ouviu até aqui, o que na sua cabeça é o que vira o jogo ou que melhorou? Acho que não tem uma bala de prata, né? São várias coisas, várias questões, mas assim, uma diretriz aí, eu não vou chamar nem de dica, é uma diretriz mesmo que para você acha que fez muito sentido e faz muito sentido no seu dia a dia lá, que te traz bons frutos. Eu não acredito em, como você disse, uma bala de prata ou a pessoa ter uma ideia mirabolante e um plano fantástico. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito muito no básico bem feito, todo dia, constância o tempo todo e tentar reunir o máximo de pessoas boas que você conseguir. Tem que ter gente boa perto. Sozinho não vai a lugar nenhum. Não vai muito pouco, né? Anda muito pouco. Eu acho que é isso, é o básico bem feito e tentar trazer pessoas que tenham a sinergia com você, que consigam caminhar para a mesma direção. Show de bola. Eu queria destacar, né? Então, essa constância e o básico bem feito. Muitas vezes a gente quer ir do 0 ao 200, né, por hora de uma vez, e aí no mês seguinte você está andando a 15 por hora, então assim, a constância ela é muito mais importante do que a velocidade ali em si, e muitas vezes também sem inventar moda, né, então fazendo o básico bem feito ali, sem querer passar a carroça na frente dos bois, aqui no ditado bem mineiro aqui que a gente fala. Então um empreendedor que nos acompanha aí, a gente tem outros episódios, falamos de planejamento estratégico, falamos sobre gestão financeira, sobre também reforma tributária, implantação de software, tivemos outro dia aí com o pessoal da Ramo, do SAP. Então, para você que nos acompanha, muito obrigado, que você consiga colocar em prática, assistir os outros episódios, mas principalmente colocar em prática tudo que você aprende aqui, que eu tenho certeza que você vai ter resultados aí no seu negócio. Então, divulguem aí o nosso podcast, nos acompanhem nas redes sociais e bora para cima, ter mais resultado, empreender e gerar emprego no nosso país. Muito obrigado e até o próximo episódio.